Olá, alunos do 8º ano, aqui é o professor Valvé. Como estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam. Então, nós estamos iniciando as aulas de História para o segundo semestre e é importante que nesse período a gente possa garantir que a aprendizagem de vocês possa acontecer. Nós entendemos que nós passamos por um momento muito difícil, principalmente nessa questão das aprendizagens, porque nós não estamos pessoalmente para estar tirando as dúvidas, para estar dando as orientações necessárias. Mas nós sabemos também que o nosso esforço, o nosso compromisso, o nosso empenho para que a gente não possa sair tão prejudicados vai ser de extrema valia para que a gente não saia tão prejudicado. Então, nesse sentido, nós vamos dar início às aulas remotas nesse segundo semestre, procurando trabalhar algumas metodologias que nós já trabalhamos no primeiro semestre. Então, em relação ao primeiro semestre, vocês sabem que a gente teve mais ou menos 1 mês e meio de aulas presenciais e com a pandemia nós tivemos que paralisar esse sistema e começar as aulas remotas. Nós encaminhamos para vocês atividades diversificadas, com orientação de estudos, com questões elaboradas, vídeos explicativos no YouTube, vídeos produzidos por outros professores, vídeos produzidos por nós mesmos. Nós chegamos a fazer avaliações, e tudo isso foi importante para que a gente pudesse ter o mínimo de aprendizagem possível. Inclusive, vocês foram avaliados por essas atividades, tanto a avaliação como a frequência de vocês estão sendo contabilizadas através dessas atividades que nós estamos direcionando para vocês. Então, para esse segundo semestre, a gente pretende que o nosso trabalho seja ainda mais produtivo possível, e isso vai depender não somente de nós, mas também de vocês, que deverão estar sempre prontos a estar estudando, a estar registrando as dúvidas de vocês, a estar fazendo sugestões para que as nossas aulas possam ser melhor aproveitadas. Então, esse é um processo em que, enquanto professor, nós também estamos abertos a escutar as necessidades, as dúvidas de vocês. Então, a gente viu que alguns alunos, durante o primeiro semestre, depois das aulas remotas, não deram continuidade ou deram e depois pararam. Por isso, esses alunos estão com médias faltando, mas a escola já está desenvolvendo uma maneira para que esses alunos que estejam retornando possam estar recuperando essas aulas que eles não assistiram. E nós, que participamos de todo esse processo, vamos dar continuidade com mais compromisso ainda, já que nós entendemos que possivelmente esse ano vai ser muito difícil, só se muita coisa mudar, nós não teremos mais aulas presenciais. Então, as aulas deverão continuar remotamente e nós vamos procurar desenvolver também outras maneiras, outros métodos
para que a aprendizagem de vocês possam acontecer. Entendemos que não é a mesma coisa da gente estar em sala de aula, mas por enquanto é o que nós temos a oferecer, né? E cabe a cada um a fazer a sua parte. Portanto, nós estamos aqui para escutá-los também, as opiniões de vocês, né? As expectativas de vocês, os medos, os anseios, né? As sugestões, para que a gente possa começar esse segundo período, né? Com toda a força, com toda a vontade, com toda a disposição para ter a melhor aprendizagem possível. Então, vocês podem estar fazendo essas sugestões, certo? Possivelmente, né, além dos tipos de orientações e atividades que nós desenvolvemos nas aulas remotas do primeiro semestre, é possível que a gente esteja trabalhando outras nesse semestre. A gente vai tentar, nas próximas aulas, estar trabalhando através do Google Meet, que é um processo em que é como se fosse videochamadas, em que a gente pode estar trabalhando, né, cada um do seu canto, mas de uma forma interativa, né, como se fosse videochamada, onde todos possam estar presentes, possam estar recebendo os conteúdos e também participando da forma que achar conveniente. Então, vão se preparando, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência com outros professores, mas logo, logo nós também vamos ter aula pelo Google Meet, tá bom? Espero contar com vocês. Em relação aos conteúdos para o segundo semestre, nós vamos iniciar com a história do Brasil, tá certo? Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu queria só recapitular alguns pontos, né? Alguns conteúdos que foram trabalhados no primeiro semestre para poder nós darmos continuidade nessas aulas. Nós vimos que um dos acontecimentos que vai marcar as principais mudanças já na passagem da modernidade para a época contemporânea vai ser a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer mudanças significativas na economia, na produção de bens, na relação de trabalho, nas relações econômicas, que vai mudar muito, né, as sociedades, principalmente as sociedades capitalistas, a partir do século XVIII. Com a industrialização, a gente percebe que houve também outras mudanças que acompanharam a industrialização, como, por exemplo, a urbanização. Até então, a maioria das pessoas viviam no campo, né? A principal fonte econômica era as atividades agrícolas, e a partir da industrialização, muitas pessoas passaram a morar nas cidades. E a relação de trabalho também passa a ser alterado, porque as pessoas começam a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, a gente vê que houve uma evolução no processo de produção de mercadorias e de bens. Inicialmente, a produção dessas mercadorias era feita de forma artesanal, né, que foi evoluindo para a manufatura,
onde esses bens, essas mercadorias eram feitas em oficinas, mas ainda utilizando a mão, né, a mão de obra manual. E nesse período posterior da industrialização, a gente já percebe que a maioria dos trabalhos agora são feitos por máquinas. Né, por máquinas. Por isso há um aumento na produtividade das mercadorias. E a Inglaterra foi o país pioneiro, né, quem primeiro fez a Revolução Industrial. E na busca de matérias-primas, de mercado consumidor, vai tentar aí dominar outras regiões, né, em busca de matéria-prima e de mercado consumidor, outras regiões do planeta, certo? Com a industrialização surgem duas classes sociais importantes, né? De um lado a burguesia, que eram os donos dos meios de produção, né, o dono das fábricas, das máquinas, e o operariado, chamado também de proletariado, que eram os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho para trabalhar nas indústrias. E um outro fator importante que vai marcar esse tempo é o iluminismo, né? Então, a ideologia iluminista vai provocar vários acontecimentos, várias mudanças importantes, não somente na Europa, mas também na América, a partir das ideias iluministas. Sucintamente, os iluministas eles eram grandes defensores da liberdade, eles combatiam a tirania dos reis e pregavam a igualdade entre todos perante a lei. Eles rejeitavam a força da tradição e dos dogmas religiosos e pregavam a sociedade guiada pela razão, né, onde os seres humanos pudessem superar os atrasos e conquistar o progresso que, segundo ele, seria a plena felicidade. Os iluministas eles ajudaram a criar uma base intelectual, né, influenciaram o pensamento de muitas pessoas que criaram base para, por exemplo, a independência das 13 colônias da América, ou seja, a independência dos Estados Unidos, foram influenciados por essas ideias iluministas, influenciaram a Revolução Francesa, que foi um outro acontecimento importante, onde a aristocracia, a igreja perdeu o poder e a burguesia passa a assumir o poder político na França. Isso foi importantíssimo, assim como a independência do Haiti, que nós estudamos, e também a independência da América Espanhola e da América Portuguesa. As ideias iluministas elas influenciaram em vários setores, né, em vários tipos de conhecimento, inclusive na economia, onde eles vão defender o chamado liberalismo econômico, né, que teve as suas bases principalmente nas ideias do economista Adam Smith, onde ele vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele vai defender a lei da oferta e da procura, o intervencionismo do Estado. Então ele vai defender a liberdade econômica. Então
essa ideia foi chamada de liberalismo econômico, certo? Então, para a gente dar sequência nesse segundo semestre aos conteúdos de história, vocês irão estudar o capítulo, nós iremos estudar o capítulo 6, que trata sobre o Brasil no segundo reinado. Só localizar aqui. E para isso, né, hoje nós não iremos estar trabalhando diretamente esse conteúdo, mas eu estou fazendo uma orientação. Vocês deverão estudar o capítulo 6, da página 114 a 131, que é falando sobre as rebeliões coloniais, né, que vão acontecer aqui na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Registre as dúvidas, façam questionamentos, para que na próxima aula vocês possam me apresentar. Vocês ainda terão que elaborar um pequeno texto, que está aí na tela, vocês poderão ver, me falando sobre como foi as aulas de História no primeiro semestre, quais foram as suas maiores dificuldades e como vocês gostariam que fossem as aulas remotas nesse segundo semestre. Então, um texto entre 10 e 15 linhas, me manda no PV, colocando o nome e a turma de vocês, tá bom? Se for possível, no próximo aula nós teremos aula pelo Google Meet, aí eu já vou fazer alguns questionamentos a respeito desse capítulo. Até a próxima aula.